o setor de alimentos e bebidas é altamente dinâmico e competitivo. Mais ainda, se falamos em chocolates, onde a presença de grandes empresas como a Nestlé, a Mars e a Mondelez dominam o espaço. No entanto, há uma empresa que detém 1/3 de todo o mercado norte-americano. Será que é um bom investimento? Hoje analisamos a Hershey's. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Hershey's é uma das maiores empresas de chocolates do mundo. Fundada em 1894 nos Estados Unidos, é uma empresa global que produz e comercializa uma ampla variedade de chocolates, incluindo barras, bombons, biscoitos, snacks e bebidas. A empresa possui uma rede de fábricas e centros de distribuição localizados um pouco por todo o mundo, o que lhe permite estar presente em variadíssimos mercados, com destaque para os Estados Unidos, mas também o México e a Malásia. O negócio da Hershey's está por isso dividido em 3 segmentos. A confeitaria norte-americana, que é precisamente o segmento mais importante, ao representar mais de 80% da receita, com 8 mil milhões de dólares em 2022 e um crescimento de 11% face ao ano anterior. Este segmento também apresenta umas margens muito interessantes de 33%. O segundo segmento são os snacks, com um pouco menos de 10% da receita e uma margem mais comedida de apenas 15%, mas que mostrou um crescimento impressionante face a 2021. E por fim, o segmento internacional, onde estão os mercados de Brasil, Europa, Índia e Médio Oriente, que é também o segmento mais pobre, quer na receita, cerca de 850 milhões de dólares, quer nas margens de apenas 12%. Apesar de, neste caso, o crescimento ser também uns interessantes 16%. A nível geográfico, a empresa está altamente dependente do mercado norte-americano, onde é precisamente o líder desse mercado, com 33% da quota acima da Mars e da Mondelez. A título de curiosidade, tem também alguns acordos ou licenças para vender marcas de outras empresas, como é o caso do reconhecido Kit Kat da Nestlé. Olhando para o total de 2022, podemos ver um aumento de 16% na receita, que acabou por ser engolido pelos custos das matérias-primas, que no mesmo período aumentaram 20%. É verdade, isto de fazer chocolates está muito dependente do custo internacional do cacau e do açúcar, e como podem ver pelos gráficos do preço dos mesmos, a subida o ano passado foi e continua a ser este ano vertiginosa. Estamos a falar de preços do açúcar que só têm par em 2011 e o cacau está mesmo a superar valores nunca antes vistos nos últimos 25 anos. Isto comeu parcialmente margem bruta da empresa e teve repercussões mais abaixo quando vemos a margem operativa e líquida a caírem também. Nominalmente, quer o lucro operativo, quer o lucro líquido cresceram acima dos 10%, o que são obviamente boas notícias, e complementando rapidamente com os primeiros 6 meses deste ano, vemos então que a receita mostra um crescimento mais modesto, de quase 9%, mas uma recuperação das margens e crescimentos de 15% e 17% nos lucros operativo e líquido, respectivamente. Quando entramos mais a detalhe, vemos que esta recuperação não está relacionada com o aumento no volume das vendas, mas sim com o aumento nos preços, sobretudo no segmento da confeitaria. Isto demonstra que a Hershey's tem alguma vantagem competitiva, já que consegue aumentar os seus preços em mais de 7%, sem que isto tenha um grande impacto no volume de vendas. Eu de alguma forma entendo este comportamento porque, sendo um fã dos chocolates Snickers, não vou mudar para Kit Kat só porque são 50 cêntimos mais baratos. Outra coisa que temos de investigar é o balanço. Atualmente tem mais de 400 milhões de dólares de dinheiro em caixa para uma dívida de longo prazo 10 vezes superior. Esta dívida está bem escalonada no tempo, com taxas de juro à volta dos 3% e pagamentos de 300 milhões de dólares anuais, com 2025 a ser o único ano onde existe um esforço superior. Os fluxos de caixa de 2022 mostram fluxos operativos crescentes e um capex que é sensivelmente um quinto dos mesmos, resultando assim em fluxos de caixa livres de 1,8 mil milhões de dólares. Com todo este capital, a Hershey's decidiu pagar quase 800 milhões de dólares em dividendos,
anos, recomprar quase 400 milhões das próprias ações e pagar 250 milhões da dívida que tinha a curto prazo. Olhando agora para 2023, estes primeiros 6 meses estão ligeiramente atrás do mesmo período do ano passado, não só porque conseguiu menos fluxo de caixa operativos, mas porque o CAPEX também é superior. A empresa mostra-nos que está a investir mais capital na otimização do negócio e da operação e, portanto, não devemos encarar esta subida como algo permanente. Antes de passarmos à análise histórica, ver ainda que os inventários da empresa estão algo elevados nesta fase do ano, o que acaba por ser normal para fazer face ao expectável aumento da procura na época de Halloween e em vésperas do Natal. Bom, vistos os dados relativos à atualidade, vamos então olhar para a última década e ver a evolução da empresa para depois termos uma base ou uma referência que nos permita projetar o seu futuro. E começamos por olhar para a receita, que cresceu a 4% ao ano, com uma margem bruta constante ao longo deste tempo, e nota-se claramente um acelerar nos últimos 3 anos, onde cresceu a quase 8%. O EBITDA mostra uma tendência parecida, com um crescimento anual de 7% e uma margem crescente, que significa que a empresa está cada vez mais eficiente nas suas operações e que muito provavelmente está a ganhar cota de mercado. O lucro líquido também apresenta uma tendência muito bonita e mais constante de 8%. A margem de lucro também ela vem em crescendo e está agora nos 17%. Para todos estes dados, eu estou a usar o valor estimado da receita para este ano, do qual ainda só conhecemos metade, mas que a empresa já disse que espera crescer a 8%. Mas no universo paira uma pergunta: que tão boas são as margens da empresa quando comparadas com a concorrência? Olhando para as empresas no mesmo setor, são as melhores. A Hershey's é a empresa mais lucrativa do ramo, se compararmos com a Mondelez, a Kraft, a General Mills, a Danone, a Hormel ou a Nestlé. Mas não é só aí que a empresa se destaca. Tem conseguido reduzir o número de ações a quase 1% ao ano, o payout do dividendo ronda aos 50%, que é bastante seguro, sacrificando assim um pouco a rentabilidade. A nível de performance, o ROIC é de quase 28%, com um retorno sobre os ativos absolutamente extraordinário. Enfim, eu sinceramente não vejo assim grandes pontos de debilidade no caminho que a empresa fez desde 2014. Os fluxos de caixa livres cresceram a 10% ao ano, o que é um valor muito positivo, dado toda a dependência geográfica da empresa, e mesmo depois do CAPEX desmedido deste ano, o crescimento do mesmo fica abaixo dos fluxos de caixa operativos, o que significa que a empresa é muito bem gerida e isso, obviamente, só pode ser positivo. Mas então, e em relação ao futuro? Já vimos que a Hershey's tem um passado praticamente perfeito, que tem crescido consistentemente e que apresenta as melhores margens do setor. Mas será que o mercado de chocolates vai continuar a crescer nos Estados Unidos? Bom, dos estudos que eu encontrei, um aponta para crescimentos até 2028 de 2,6% ao ano e outro até 2030 mais generoso, com crescimentos de 7% ao ano. Ora, eu vou tentar ser um pouco conservador e apontar para crescimentos do EBITDA entre os 3% a 5%. E é precisamente isso que eu coloco na minha projeção. Crescimentos abaixo da média histórica, mas em linha com as projeções dos analistas. O resultado é uma valorização anual perto dos 7%, que nos daria um valor em 2033 de $350 por ação. Isto excluindo o dividendo anual que ronda os 2%. Já projetando os fluxos de caixa dos analistas, assume crescimentos entre os 5% a 8%, abaixo do que foi capaz de fazer na última década, e isso indica-nos um valor intrínseco de $184 para uma valorização anual igual à do S&P 500. Portanto, para os crescimentos que vos mostrei e para obter uma performance superior ao S&P 500, eu teria de abrir posição a valores inferiores aos $184. E olhando para o gráfico do preço, a análise técnica diz-me que isto é possível no médio prazo, visto termos ali uma zona de suporte entre os 180 e os $170. É verdade que o RSI já se encontra em sobrevenda, o combinado com o toque ali na média das 200 semanas pode indicar um ligeiro ressalto no preço no curto prazo. Ainda assim, um valor na zona que referi é o ponto ideal para aproveitar esta oportunidade. O múltiplo preço-benefício também nos mostra que atualmente a empresa está a ser avaliada abaixo da média da indústria, o que, como vimos, é desajustado face à sua vantagem competitiva. E provavelmente até estarás a pensar, mas que raio de vantagem competitiva é que uma empresa de chocolates pode ter? Os números até contam uma história bonita, mas que garantias é que uma empresa neste setor pode oferecer? E para te responder, eu vou mostrar-te algo
algo que provavelmente não te vais acreditar à primeira. A performance da Hershey's nos últimos 20 anos superou a de muitas empresas conhecidas e desde 2020 mostra uma valorização de 700%. Sabes qual foi a performance da Coca-Cola no mesmo período? 83%, da Pepsi 324%, da McDonald's 545% e da Microsoft 490%. Além de que em 2016 a empresa rejeitou uma aquisição da Mondelez por 23 mil milhões de dólares e fez muito bem porque hoje vale quase o dobro. Esta rejeição foi decidida pela Fundação Hershey's Trust, que tem praticamente todas as ações da classe B, que não são públicas e que valem 10 votos, enquanto as ações normais valem apenas 1 voto. Como vês, se tivesses investido na Hershey's há 20 anos atrás, hoje estarias com uma valorização superior às empresas que toda a gente diz que são boas para comprar e guardar na carteira. Significa isto que os próximos 10 anos vão ser iguais aos últimos 10? Não necessariamente. Mas entre seguir a análise fundamentada que fizemos ou entrar no comboio de desta vez é diferente, eu prefiro a primeira. E quando a oportunidade surgir, eu vou morder este chocolate. Mas já sabes que podes e deves partilhar a tua opinião sobre esta empresa na caixa de comentários. Em relação a esta semana, assistimos a mais um oceano de perdas nos principais índices mundiais, com Portugal e México a escaparem ao tsunami de vermelho. Vimos o anúncio da Segurança Social, em que ultrapassámos pela primeira vez o número de 5 milhões de pessoas a descontar, sendo que desse número 14 são estrangeiros. Isto são obviamente boas notícias que assim começam a orientar-nos para o caminho da sustentabilidade. Muito longe ainda, é verdade, mas na direção certa. Também certa, na minha opinião, foi a decisão do governo em não limitar a subida nas rendas, permitindo assim que o mercado funcione livremente. São esperadas medidas de apoio orientadas a quem mais precisa, que é uma medida, digamos, muito mais eficiente e evita a escalada de tensão na relação com os proprietários. Por falar em escalada, o PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos surpreendeu tudo e todos ao apresentar um crescimento de 4,9%. Este crescimento é resultado sobretudo de um forte consumo, que assim dá ainda mais esperança a quem acredita que a economia estadunidense vai conseguir evitar uma recessão nos próximos 12 meses. O problema deste crescimento é que é em grande parte sustentado por cartões de crédito. Reparem como a dívida dos americanos, só em cartões de crédito, já superou $1 trilhão e com taxas de juros de 30%, começamos a ver uma subida nos incumprimentos que, por agora, chega aos 3%. Quando é que esta bolha arrebenta? Ninguém sabe. O que eu sei é que a seguir este caminho não deve faltar muito. Ainda por cá, ficámos a saber também que os coeficientes de localização do IMI vão ser atualizados e isto pode impactar o imposto que pagas. E digo pode porque a atualização em si não vem mudar nada. Para que esta atualização entre em efeito, é necessário reavaliar o imóvel e isso só pode ser solicitado ou pelo proprietário ou pelas câmaras ou juntas de freguesia. Portanto, é estar atento ao coeficiente da tua zona, porque caso baixe, podes pedir uma reavaliação e passar a pagar menos, ou caso suba, começa a contar que mais cedo ou mais tarde a câmara vai bater-te à porta. A bater à porta estão os 4% dos depósitos a prazo. Desta vez foi o Banco Inter que lançou um depósito a essa taxa, para assim fazer concorrência ao Banco Best, que também anda nesses valores. Fica a dica. Em relação ao portfólio, vimos subidas de dividendos por parte da Visa, da Exxon, da AbbVie e da WestRock, todos com valores acima de 4%. O portfólio esse fechou a semana nos 19% de valorização, tendo gerado até agora $53 em dividendos neste mês de outubro. Pessoalmente, eu reforcei empresas como a PayPal, a T. Rowe Price, a Southwest Airlines e a Bristol Myers Squibb, ao atingirem valores que, na minha opinião, não representam os fundamentais da empresa. Para fechar, dar ainda os parabéns aos dois patronos que receberam os livros relativos ao mês de setembro. São já 18 os livros entregues no espaço de um ano, assim que o meu muito obrigado pelo vosso apoio. E é tudo por hoje. Já sabes que podes ajudar o canal deixando um like, subscrevendo, seguindo-me no Instagram ou juntando-te à comunidade no Patreon, onde vamos partilhando ideias e discutindo opiniões diariamente. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. E portanto, o Sr. Deputado o que disse é que o sistema de incentivos vai melhorar, mas isso é uma fezada. Acredito nela, mas é uma fezada. Não fui eu que disse, foi o Sr. Deputado, que o vosso sistema não foi testado tal qual em nenhum lado. Tem o melhor de cada um. Sabe quem é que também achava que tinha o melhor deste pedaço e daquele pedaço e com isso criava uma criatura muito boa? O Dr. Frankenstein.